Ok, obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 1º de dezembro de 2020, período da tarde, retornando aqui do intervalo, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós vamos retomar a pauta da tarde, indo para o item 35 da Cruz Vermelha, final de processo 2010-96. Está sem microfone, Wesley. Esse processo aqui, presidente, então, ele diz respeito lá às contribuições verificadas a segurados, e aí, ajustando ao voto aqui, de todas as matérias, eu vou negar provimento, tá? Tá. E Então, não conhecendo das alegações ali de... representação fiscal para fins penais. Representação fiscal para fins penais e no mérito negar provimento. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 35, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações referentes à representação fiscal para fins penais e no mérito negar-lhe provimento. O 36. Eu acho que o 36 e o 37 a gente pode jogar em conjunto, viu, presidente? Porque o 36 ali é sobre não apresentação dos livros, tá? E aí sim, agora tá correto. E eu estou negando provimento. E o 37, né? Uhum. E o 37 é não ter declarado no IGFIP os fatos geradores das contribuições. E aí abarca lá a questão dos segurados. Então, estou negando provimento. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 36 e 37, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações referentes à representação fiscal para fins penais e no mérito negar-lhe provimento. Passando agora para o doutor João, item 38, município Dário Meira. Muito bem. Lançamento, diferença de contribuição previdenciária desse período aí, que é de 2004 a 2007. Vou reproduzir o relatório fiscal, porque está bem mais claro. O crédito previdenciário foi lançado na notificação fiscal de lançamento, R$45 mil, referente a diferenças constatadas entre os valores apurados sobre os fatos geradores de contribuição previdenciária declarados em GFIP, menos os pagamentos efetuados. Então, a diferença de pagamento de declarado e pago. Referido crédito tem sua origem em pagamentos realizados em favor de segurados empregados e dos subsídios dos vereadores. Estes, a partir de 9 de 2004, por força da lei tal, que é a lei que passou a incidir contribuição previdenciária sobre esse subsídio de vereador. Pela prestação de serviço ao órgão público referente à contribuição patronal, além da contribuição social relativa ao financiamento de benefícios concedidos em razão, ou SAT-RAT. Na apuração de valores devidos à Previdência, constatou-se que o ente público informa parcialmente as contribuições sobre remuneração de segurados empregados e dos vereadores na GFIP, o que, em tese, constitui crime de sonegação de contribuição previdenciária de acordo com o artigo 337-A do Código Penal, e etc, etc.
por isso lavrou-se a representação fiscal para fins penais. Então, essa é a matéria do lançamento. A impugnação foi considerada improcedente. Só um instante. O lançamento foi impugnado. E a impugnação foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário que se alegou a exigência da contribuição previdenciária sobre subsídios pagos aos agentes políticos é inconstitucional, inclusive após o advento da Lei 10.887, que é o caso. Que o lançamento teria sido omisso ao deixar de apontar fatos que geraram o débito e que os juros incidentes são extorsivos. Só um minutinho que eu já vou corrigir os erros para facilitar a formalização do acordo. Vamos lá. Recurso é tempestivo, entretanto, não conheço da alegação de inconstitucionalidade da Lei 10.887. Registre-se que o lançamento ocorreu com base na linha J, inciso 1º, do artigo 12 da Lei 8.212, com a redação dada pela Lei 10.887, que foi promulgada, foi editada após a promulgação da emenda constitucional número 20. Referido dispositivo equipara o exercente de mandato municipal a contribuinte a empregado. Então, essa equiparação decorre de um dispositivo legal. Só um minutinho, pessoal, está com um probleminha aqui. Pronto, passado. Fazendo vitamina aí, né? Não, parece, né? Mas é meu pai entrando na garagem aqui, tadinho. Bom, vamos lá. O recorrente afirmou que o lançamento teria incorrido em omissão nos seguintes termos, assim concedeu o recurso. Outro sim, o lançamento fiscal foi omisso em pontos relevantes e limitado em seu relatório a meros cálculos, sem apontar quais os fatos concretos que geraram a convicção do débito suplementar, principalmente no tocante a diferenças constatadas entre valores apurados sobre os faturadores de contribuição e com relação à contribuição patronal incidente sobre o subsídio de vereadores. Ora, o débito suplementar em nenhum momento foi realmente demonstrado no famigerado lançamento fiscal. Fecha aspas. A alegação não pode ser admitida. Eis que os fatos estão detalhadamente descritos no relatório fiscal de folhas tais, e os cálculos das diferenças constam do demonstrativo analítico de débito nas folhas tais e no relatório de lançamento nas folhas tais, onde, inclusive, constam as compensações dos recolhimentos efetuados a menor. O recorrente, aliás, não apontou qualquer erro ou vício nos cálculos. Percebo, pois, que todos os elementos exigidos pelo artigo 142 do CTN e pelo artigo... Aqui é o artigo... não é o primeiro, não. Depois eu vejo qual artigo é esse. Acho que é o 10º. Do decreto 7235, estão presentes no lançamento. Dos juros. Aí eu aplico a súmula CARF número 4. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecer as alegações de constitucionalidades e negar o provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento a fazer? Daqueles, a matéria dos agentes políticos, né? Sim. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho, relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 38, acordam os membros do colegiado por unanimidade o voto sem conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e negar-lhe provimento. Item 39, tem vários do Kleber, Escola Coração de Jesus. Vou jogar os 3 a partir do 40, que é a obrigação principal, 40. Então, o 40 é a obrigação principal, o 39 é GFIP, código 68, né? E o 41 é terceiros.
Então, esse aqui, o resultado desse aqui vai servir para todos os demais. Trata-se de auto-infração de obrigação principal, referente às contribuições previdenciárias da empresa e para o RAT, né? Pertence de janeiro de 2006 a 13 de 2007. O que é errado aí? O relatório fiscal informa que o sujeito passivo deixou de recolher as contribuições acima por auto-enquadrar-se como entidade beneficente de assistência social, com isenção, sem possuir o competente ato declaratório de isenção de contribuições previdenciárias expedidos pela Receita Federal do Brasil. Devidamente certificada, a empresa apresentou impugnação, onde alega, em síntese, que o ato declaratório de isenção é o corolário do requerimento de isenção deferido pelo INSS. Procedimento este que a impugnante não estava obrigada, pois estava registrado no CNAS, detinha o CEAS, tendo assim o direito adquirido. A DRJ considerou a impugnação procedente e manteve o crédito tributário. Conformada, a empresa apresenta recurso voluntário nos mesmos termos da impugnação. Então, vamos ao voto. Discute nesse ato a condição de se o sujeito passivo, no período do objeto do lançamento, estava em gozo ou não da isenção. Acerca da isenção do recorrente, ou da recorrente aqui, é um colégio, né? Assim discorreu o relatório fiscal. O sujeito passivo deixou de recolher as contribuições da empresa incidentes sobre folha de salários e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de risco ambiental de trabalho, por auto-enquadrar-se como entidade beneficente de assistência social com isenção, sem possuir o ato, né, o ato declaratório executivo que concedia isenção, na época era assim, concedia isenção, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 55 da lei, e aqui constam os seguintes créditos, né, os 20% da empresa, 1% SAT e RAT, conforme grau de risco e período de apuração. Na época da autuação, a empresa era portadora do certificado e do registro de entidade de fins filantrópicos. Entanto, não foi reconhecida como isenta por não ter requerido a isenção junto ao INSS, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.202, que eu coloco aqui, né? Ressalvados os direitos adquiridos, ele alega que tem direito adquirido, embora não tenha ido atrás. A isenção de que trata esse artigo será requerida ao INSS, que terá um prazo de 30 dias para despachar o pedido. Ocorre que o STF entendeu ser inconstitucional a instituição de contrapartidas, dentre elas a do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212/91, a ser observado pela entidade beneficiária de assistência social para aquisição da isenção, por meio de lei ordinária, caso da Lei 8.212/91, não é uma lei, é uma lei ordinária, sendo necessária a instituição por meio de lei complementar. E aqui, da certificação da recorrente no período. A recorrente junta as folhas 116 e 119, os documentos referentes aos SEBAS, no qual constam os SEBAS com validade para o período de 27 de 8 de 2004 a 26 de 8 de 2007, concedido pelo CNAS, né? Resolução tal, que deferiu o processo tal, e outro com validade para o período de 27 de 8 de 2007 a 26 de 8 de 2010, portanto, dentro do período do auto de infração que foi levantado. Portanto, na data da ciência da ação fiscal, 16 de 6 de 2009, a empresa possuía os SEBAS, que inclui o período lançado do auto de infração, 1º de janeiro de 2006 a 31 de 2007. De acordo com o relatório fiscal do auto de infração, são os seguintes créditos do auto de infração: contribuição da empresa dentro sobre folha de salários e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa. Assim, tendo em vista a inconstitucionalidade reconhecida das contrapartidas, no caso do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212, em que se fundamentou o lançamento do auto de infração, e que a empresa possuía os SEBAS no período do lançamento, sendo, portanto, isenta das contribuições previdenciárias patronais, bem como que o presente lançamento refere-se apenas às contribuições a cargo da empresa, o mesmo deve ser cancelado. O exposto, voto por dar provimento ao recurso. Ok. Esse foi o item 40, né, doutor Kleber? O 39 se refere à GFIP, como ele estava informando com o código de isenção, e o outro aos terceiros, todos dá provimento. Os três. Os três. A gente pode até botar os três, né? Isso. Então, os três são dar provimento. Doutor João. Doutor Kleber, peraí, o SEBAS dele era até 2007, não é isso? Tem uns períodos aqui, do voto. Período aqui, vou dizer aqui os períodos.
Não, a minha pergunta é a seguinte: ele tinha SEBAS para todo o período? Tinha SEBAS para todo o período. São 2 SEBAS. Um período, depois ele prorrogou, né, pediu a prorrogação, que foi deferido no prazo, de maneira que ele tem desde 2004 até 2010, todos dentro do período. Eu acompanho. Só uma Doutor observação, Paulo, a motivação do lançamento não é não possuir os SEBAS, é não possuir o ato declaratório de isenção de contribuições expedida pela Receita Federal do Brasil. Isso consta do decreto, né? Então, isso aí não é mais uma exigência, está superado. Esse é o entendimento da turma. eu não sei, o parágrafo 1º estaria dentro do parágrafo 1º do artigo 55, né? Esse ato declaratório está no decreto, né? Não sei se esse decreto veio regulamentar esse parágrafo primeiro ou ele já era algo mais antigo, entendeu? Que já tinha na legislação anterior. Vou checar agora. Só um minutinho. Porque eu tenho um caso desse aqui, entendeu? Que o contribuinte também foi dito que ele não tinha esse ato declaratório, mas eu considerei que no regulamento anterior já tinha um instituto correspondente que ele tinha preenchido e eu entendi que teria sido recepcionado pelo 3048, que é o regulamento vigente, né? Mas mesmo no regulamento anterior do 3048 já existia um procedimento a ser cumprido junto a quem fiscalizava, administrava o tributo na época, né? Que era o INSS. Então, não sei se a gente pode entender que simplesmente isso aqui do decreto não tem aplicação, entendeu? Eu concordo com a doutora Sheila, está no inciso 1º do artigo 55. Diante da decisão do STF sobre a matéria, eu entendo que a única exigência possível é o SEBAS. É a única, divergindo aqui do doutor Wesley respeitosamente, todas as demais, ao meu ver, são inconstitucionais. O SEBAS, ele falou sobre, quer dizer, a tese firmada lá falava basicamente sobre contrapartidas, né? Esse parágrafo primeiro não é contrapartidas, é controle, entendeu? O inciso primeiro... O inciso primeiro, sim. O parágrafo primeiro que está sendo afastado, que o Kleber está entendendo que também teria sido... É porque ele tinha que ter o SEBAS e registrar no INSS esse pedido, não é isso? Isso. A questão é, essa decisão do STF abrange esse parágrafo primeiro ou ele... Não. Rapidinho eu vejo aqui também, só um momento, que eu tenho isso aqui separadinho. Isso é uma contrapartida, você chegar no INSS e pedir a isenção. Eu entendo que é inconstitucional, mas deixa eu me limitar à decisão do STF, vamos ver o que diz. Tanto é que a MP 446 depois acabou de extinguir isso, né? Mas isso está no decreto ainda, então hoje não tem mais isso. Eu estou perguntando mais porque eu vou ter um processo semelhante, entendeu? Para julgar nas próximas sessões aí, entendeu? Que vai abordar. Contrapartida também. Mas eu estou fundamentando exatamente o parágrafo primeiro, não é na falta do SEBA, não. É que o lançamento foi fundamentado porque ele não tinha o ato declaratório. E isso não tá dito ali nessa lei, entendeu? Esse ato declaratório é uma coisa que consta do decreto. É uma exigência do decreto. O doutor Kleber fundamentou. Da decisão. Não, o doutor Kleber fundamentou. Ocorre que o STF entendeu ser inconstitucional a instituição de contrapartidas, dentre elas a do parágrafo 1º do artigo 55, que é justamente essa questão aí, a serem observados pelas entidades beneficentes para aquisição da isenção por meio de lei ordinária. Entendi. Sendo necessária a instituição por meio de lei complementar. Ele entendeu que o parágrafo 1º é uma contrapartida. Eu entendo que não seja. Pois é, a minha Contrapartida dúvida é é o que ela essa. dá em troca, ela não está dando nada ali no parágrafo primeiro, ela está cumprindo mais uma exigência. Não sei se essa exigência também foi considerada inconstitucional. Eu tinha entendimento que as contrapartidas seriam do 1 ao 5, né? Assim. Não, a partir do momento que ele só manteve a 2 lá na 55, só ficou o caput e o artigo 2 lá do 55. Paulo, esse ato avaliado pela Receita, Paulo, ele verifica, na verdade, a natureza jurídica da pessoa jurídica, nesses termos, ou ele avança em... Eu não sei o que esse ato avalia. Eu nunca peguei nenhum processo assim. Sinceramente, eu desconheço o conteúdo da avaliação.
porque tu só vai na receita e obtém o ato, né? O ato declaratório, não é? Uhum. E eu acho que isso, eu não sei se isso seria uma contrapartida, agora eu estou bem indeciso, né? Com certeza não é. Agora, eu não sei se é algo que possa se opor aí à isenção. Se é uma mera irregularidade qualquer que não justificaria não reconhecer a isenção, entendeu? Porque eu acho que Bom, o ato vamos ver aqui o que disse o STF, né? O tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos para serem os identificados. Assentar a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2º da Lei 812, na redação original e nas redações que foram dadas posteriormente. A fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema 32 de repercussão geral a seguinte formulação. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação de entidades de assistência social contemplados no artigo 195, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação dessas entidades. E não um ato declaratório executivo. E não um ato declaratório executivo. Não pode o Estado, a União ou os municípios definirem o modo beneficente de atuação das entidades. Eu entendo que essa foi a decisão do STF quando estabeleceu a repercussão geral do tema 32. Então, não caberia mais, sem lei complementar, que a Receita, o INSS, a Prefeitura, seja quem for, dissesse se essa atividade sua é beneficente ou essa atividade sua não é beneficente. Exatamente. Esse é o limite do tema 32. Ao mesmo tempo, diz o seguinte, dá para exigir o certificado do SEBAS, porque isso é constitucional, que é o inciso 2º. Ou seja, dá para exigir aquela inscrição necessária do SEBAS. Mas não dá para definir o que é beneficente ou deixa de ser beneficente. Ok. Se o lançamento está fundado num ato que tenha dito, olha, isso que você faz não é atividade beneficente, isso é inconstitucional. Não poderia decidir isso sem uma lei complementar que amparasse. Isso. Lembra que a gente essa decisão é em sede de embargos, que são os aclaratórios, eles foram interpostos justamente por conta de obscuridade, falta de clareza na decisão original, que eu também tenho aqui, quer ver? Eu acho que até com uma certa contradição também, não? A decisão original era... Ah, não, desculpa, essa aqui é a decisão de outro embargo. Não é a decisão original. Também não é essa aqui é interlocutória. Pô, não estou achando aqui, doutor Wesley, você tem a decisão original? É só procurar tema 32, espera aí. Tema 32, STF. Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de unidades tributárias a entidades beneficentes de assistência social. Essa é a decisão original. Diz a decisão original quando trata do inciso 2º. E aí talvez o Paulo possa ter realmente razão, olha só. Diz aqui da constitucionalidade do inciso 2º.
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação dessas entidades. Ou seja, não poderia ser lei complementar nenhum órgão dizer, ó, o que você faz é beneficente ou deixa de ser beneficente. E é isso que ele está dizendo. Agora, quanto a fiscalizar, certificar, fazer controles administrativos, isso pode perfeitamente ser, o que inclui o SEBAS, pode ser feito por lei ordinária. Não sei, ainda não me deparei com a situação, é a primeira vez, dessa exigência do ato declaratório, do parágrafo 1º. Não trata disso aqui, na decisão do STF. Mas um ato declaratório dizer que a empresa, a partir da publicação daquele ato, a empresa é isenta, é esquisito. Tanto é que foi revogado, né? Pois é, mas eu acho que o ato declaratório ele remete às condições da emissão do SEBAS, que avalia as contrapartidas. Você tinha que ter as contrapartidas para ter. Aí sim. Porque, veja só, vamos imaginar aqui uma isenção de IPI, por exemplo. E você tem que, para comprar, por exemplo, um carro, uma isenção do IPI para um carro, um veículo automotor, eu tenho que ter as condições e tem que ter a chancela da Receita. As condições quem me dá e quem me proporciona é, por exemplo, o médico que diz que a pessoa tenha, sei lá, vamos falar da moléstia grave, enfim. E a Receita me dá o certificado de que eu tenho a isenção. Mas as condições para a isenção não é a Receita, é o médico, por exemplo, que me deu esse laudo, essa avaliação. Aí eu tenho aí o direito à IPI, ou a isenção de imposto de renda, enfim. Mas a gente tem que entender o contexto em que a decisão foi lavrada. O impetrante são as já conhecidas instituições de ensino superior, todas registradas como entidades beneficentes. Ou seja, não seriam entidades lucrativas. Teve uma série de autos de infração que entendeu que essas entidades auferiam lucro, e, portanto, auferir lucro exclui o caráter beneficente. Essa era a matéria, esse era o pano de fundo. A associação dessas entidades entraram com a ação, com o recurso extraordinário, e aí disse o STF o seguinte, olha, não pode sem lei complementar, nenhum município, nenhum estado, nenhum dizer se o que você está fazendo é beneficente ou deixa de ser beneficente. Eles podem criar controles administrativos, é o que ele está dizendo. Mas esse ADE aí é exatamente o processo que a pessoa, reunindo aquelas condições, né, do artigo 55, protocolava, né, para emitir. Está na dependência das contrapartidas, né? Porque veja só o ato declaratório da Receita por si só, ele não teria as condições de avaliar as contrapartidas. Acho que um não ficaria sem o outro. Não depende do outro. Não, só era emitido se a pessoa tivesse as condições. Ele anotava tudo num processo e protocolava. E retroagia a data do protocolo. Eu não tenho como ter um ato da Receita isoladamente ter a isenção. Eu tenho que ter as condições para a isenção, na época exigidas, né? Nós estamos dizendo que o delegado da Receita teria o poder de dizer se aquela empresa é ou não isenta, né? Também não peguei um caso assim, mas eu tendo a concordar com o doutor Cleber. Eu entendo, o decreto, o dispositivo do decreto hoje não está mais em vigor, parece que ele foi revogado em 2010, né? Ou medida provisória. Não, o decreto que eu estou falando, deve ter sido em consequência da medida provisória. Também foi em 2010? As contrapartidas, isso. Então, até lá houve essa exigência, que ela reproduziu uma exigência do regulamento anterior também, que já previa junto ao INSS.
Assim, eu acho que está claro aqui, agora é decidir, né? Eu entendo que isso aqui está no decreto, eu acho exigível, entendeu? Assim, eu não tenho como deixar de aplicar um decreto, entendeu? Porque está no regimento que eu tenho que aplicar um decreto. Não acho que isso aqui foi alcançado pelo recurso extraordinário, entendeu? Mas aí não. Pela tese do recurso extraordinário. Porque aqui é meramente controle administrativo. Ele fala em entregar documentos para o registro lá, e cita vários documentos, não está falando em contrapartida nenhuma aqui. Mas Entendeu? esse ato ele jamais vai conseguir se ele não tiver as condições. Mas não foi pedido isso. O decreto fala que ele tem que apresentar decreto declaratório de entidade de utilidade pública, estadual, tal, registro de certificado de entidade de fins filantrópicos, registro de certificado de entidade beneficente ou assistência social, renovado a cada 3 anos, estatuto de entidade com respectiva certidão de registro, ata de eleição, nomeação da diretoria, comprovante de entrega da declaração de imunidade do imposto de renda de pessoa jurídica, fornecendo pelo órgão competente do Ministério da Fazenda, relação nominal de todas as suas dependências, estabelecimento, resumo de informações de assistência social em formulário próprio. Aqui não está falando em contrapartida, são só dados para fim de registro no órgão fiscalizador. Então, isso aqui eu entendo que era exigível, entendeu? Mas uma coisa é o registro, outra coisa é o deferimento do ato. Isso aqui implicaria em um ato declaratório deferindo. Ele não cumpriu isso, entendeu? Então, se isso aqui, se esse decreto está avançando sobre o que ele poderia regulamentar, é outra questão, mas eu não discuto isso em decreto, entendeu? Está além da minha competência. Vamos ver o que disse, que eu só li a ementa da decisão do STF. A primeira decisão, ela julgou inconstitucional o artigo 55, e aí Sim. ela abordou tudo. Isso. Aí veio o embarque de declaração e fez uma parte que você leu, entendeu? Que ressalvou questões de fiscalização, controles, e circunscreveu em constitucionalidade ao modo de ser da isenção, entendeu? E não aos controles administrativos. Presidente, para uma questão mais assim, ser mais, não só claro, mas talvez uma harmonia maior do voto, será que não seria o caso de pedir vista? Eu ia propor isso, para a gente fazer uma vista em mesa. Mesa? Dá tempo da gente olhar e voltar. Ah, pode ser. Se a gente não conseguir, daí a gente... Pode ser? A gente converte a vista em mesa em vista coletiva, se for o caso. Pode ser. Porque aí a gente olha com calma, vê se tem precedente da Câmara Superior nesse sentido, que eu acho que não vai ter. Ai, não, estão jogando agora esses aí. Mas a questão é ler a decisão do STF para ver se ela trata um pouquinho dessa questão, só que os votos são grandes, né? A gente vai conseguir esgotar isso aqui agora, né? Então... Eu acho que seria uma solução mais viável, assim, porque eu não estou também tão confortável. Não, porque senão a gente vai ficar muito tempo nesse processo e eu acho que ele tem que ser mais... Eu vou tirar... Sim, porque, enfim... E ainda vai facilitar a análise do Paulo. Eu vou tirar esses em vista em mesa, então... São os itens... Eu vou colocar no grupo a decisão, quem quiser ler. A gente lê, é o 39, o 40 e o 41. Que aí evita da gente passar muito tempo e... Aí eu vou prosseguir no do Dr. Maurício, que também é de entidade beneficente, então é possível que... Não é sobre esse assunto não, né, Maurício? Tá, então podemos ir para ele, o 42. Posso começar, senhora presidente? Sim. Posso? Então, pessoal, esse é um recurso voluntário, está lá nas folhas 448 e 468, em que a recorrente sustenta em síntese a distribuição de valores de R$ 1.431.536 à Sociedade Educacional Garra, ocorrida entre 94 e 99, também a falta de contabilização das contas bancárias do mesmo período foram alcançadas pela prescrição. Por essa razão, não caberia a suspensão do gozo da imunidade fruída pela recorrente. O acórdão recorrido reconheceu
que não houve distribuição de verbas da entidade, direta ou indiretamente aos seus dirigentes, mantenedores, instituidores ou administradores. A parceria firmada com a Sociedade Educacional Gávea, o que se comprova por seus balanços contábeis. Além disso, a argumentação dele, tá? A legislação vigente não veda a obtenção de superávit, que no caso apurado é aplicado na própria finalidade institucional. O que houve foi a distribuição de resultado que poderia ser de prejuízo, não servindo esse argumento para declarar a suspensão da imunidade tributária. As contas bancárias foram suficientemente contabilizadas, sendo que nada apurou o fisco em sentido contrário. Se houve um equívoco na escrituração, isso não implica automaticamente ilegalidade. A instituição preenche todos os requisitos para a manutenção da imunidade, pois se trata de entidade educacional sem fins lucrativos, sendo assim, faz jus ao benefício. Por fim, requer procedência, né, do recurso voluntário, formar o acórdão de primeira instância, mantendo a imunidade tributária, porque, segundo ele, como se demonstrou e se comprovou, a instituição cumpre rigorosamente os requisitos legais. Essa questão diz respeito a um termo de notificação fiscal que está nas folhas 5 a 15, relacionado ao mandado de procedimento fiscal número tal, que sujeita o Instituto Educacional de Passo Fundo da Igreja Metodista à suspensão de imunidade de tributos federais, que trata a linha C. Esse é aquele que eu mandei para vocês no grupo, né? Porque o que acontece? Até a decisão de primeira instância da DRJ, se falava só na imunidade do 156C, imunidade condicionada do 156C. E aí depois, no recurso voluntário, ele mencionou as do 195, parágrafo 6º. Tá? Aí eu cito, vocês devem estar com ele aberto aí, eu cito para vocês, transcrevo, né, a descrição dos fatos que deram causa à suspensão da fruição da imunidade, tá? Na página 4 lá, menciona que foram anexados ao processo vários documentos. A contribuinte apresentou defesa administrativa, que está às folhas 370 a 388, alegando praticamente os mesmos argumentos do recurso voluntário, tá? A DRJ negou provimento à solicitação, mantendo a suspensão do gozo da imunidade tributária, conforme o entendimento que está resumido aí na ementa, que diz só que ela não cumpre lá os requisitos do artigo 14, tá? Depois disso, sucedeu o ato declaratório executivo DRF-PFO número 17, que confirmou a suspensão do benefício, folhas 400. Foi apresentada uma impugnação ao ato declaratório em 10 de janeiro de 2008, folhas 409 a 427, reiterando todas as razões apresentadas já. Tá? A DRJ, em Santa Maria, por meio do acórdão lá de 5 de agosto de 2009, folhas 431 a 440, negou o provimento da impugnação, mantendo a suspensão do gozo da imunidade tributária, conforme esse entendimento que está resumido aí. Em síntese, ela não teria cumprido os requisitos previstos no artigo 14, inciso 1º e inciso 3º do Código Tributário Nacional. Aqui, pessoal, eu fiquei na dúvida se seria competência da nossa sessão julgar, mas por via das dúvidas, trouxe a indagação para vocês. De qualquer forma, se conhecido for, qual que foi o mérito? Tá? Se nós conhecermos integralmente. Qual que é a minha proposta de mérito aqui? A presente questão diz respeito à observância pela recorrente dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN para a fruição da imunidade condicionada. Não há que se falar em vício de procedimento em vista à observância pela autoridade administrativa do rito previsto lá no 32 da 9430 de 96. E após a observância do rito foi editado esse ato declaratório executivo. Em que pese todas as alegações da recorrente, ela não consegue comprovar o desacerto da conclusão que chegou lá, a DRJ, na medida em que, de fato, não comprovou a observância dos requisitos previstos no artigo 14, em especial o previsto no inciso 1º e no inciso 3º. Primeiro, não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio de suas rendas a qualquer título, e terceiro, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. E aí menciono aqui o acórdão da DRJ, que me pareceu absolutamente elucidativo, folhas 437. Se vocês me permitirem não ler, eu acho que fica mais rápido. E também no que se refere à observância do inciso 1º,
cito folhas 437 a 439 da DRJ, e que inclusive fez uma tabela, muito boa a decisão da DRJ, como só ia acontecer, e no que se refere à inobservância do inciso 3º, cito também, transcrevo aqui o voto da DRJ, folhas 439 a 440. De fato, me parece que essa pessoa jurídica não cumpriu mesmo com os requisitos, ela não observou os requisitos do artigo 14 do CTN, e em razão disso, se conhecido o recurso, me parece que ele deve ser desprovido, pessoal. É como voto, senhora presidente, com muita dor nas costas. Doutor, toma Mioflex, doutor João, vou te passar o nome. Bom, aqui a gente está numa situação que está totalmente fora da questão da decisão do STF. Aqui a gente está tratando da imunidade recíproca e da imunidade sobre templos e o seu patrimônio e sua renda, e também de partidos políticos. Então, é o dispositivo do artigo 9º do CTN, que depois é regulado lá no artigo 14 do CTN. Então, tem nada a ver com filantrópicas. Então, que fique muito claro isso, né, doutor Maurício? Nada a ver e mais. Nada a ver. Não há esse argumento de inconstitucionalidade formal em momento algum, que a questão diz respeito ao cumprimento ou descumprimento dos artigos. Agora, a gente lendo, eu já estava lendo ali no processo do Dr. Wesley, eu estava lendo a decisão do STF, ele inclusive ilustra a sua própria decisão para justificar a necessidade de lei complementar, que no caso das imunidades recíprocas, tem lei complementar, que é o CTN. Está lá no artigo 14 dos requisitos, então está tudo ok. Não está no caso das filantrópicas. Então, só para fazer o destaque que é totalmente diferente do caso anterior. E aí eu concordo com o relator. Comprovado desatendimento de 2 incisos, bastaria um, mas desatendeu 2 incisos, não há como dizer que essa entidade é imune. Quem está dizendo isso é o artigo 14. Não é nem a DRJ, é o artigo 14 que está dizendo. Ele afastou, doutor Maurício, ele disse que cumpriu. Ele não disse que cumpriu, pelo que eu entendi do seu voto, ele não está dizendo, não, eu tenho contabilidade regular e eu não distribuí patrimônio ou renda sob nenhuma rubrica, eu distribuí ao sócio. Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, eu distribuí, só que era resultado, não era lucro. Exato. Então ele está admitindo que não cumpriu pelo menos o inciso primeiro. Não, e não cumpriu mesmo, dá para ver em todo o processo, ele não cumpriu. O que ele fez foi o seguinte, ele fez uma parceria com uma outra escola, entendeu? E aí, e vários e pior, não manteve a escrituração adequada. Mas não tinha nem como manter, acho que ele está falando, Maurício. Porque se ele fez o processo errado, ele já nem ia ter a escrituração correta. Provavelmente, como é uma escola dominical, é vinculada à igreja adventista, é possível que eles tenham pensado, a igreja é imune, portanto a escola também é imune. É um raciocínio possível. Está errado, mas é possível. Está errado. Ok, então, negar provimento ao recurso. Doutor João. Parabéns pelo voto, doutor Maurício, eu acompanho. Para mim é assunto inédito. Agora, superou a questão da competência nossa? É da nossa competência, né? É contribuição previdenciária, não é? Isso aí afeta a previdência, imposto de renda, importação, afeta tudo, entendeu? Eu estou tentando achar algum precedente aqui. Para ser muito sincero, doutor Paulo, desde quando o doutor Maurício colocou a questão, eu venho pensando, eu não estou seguro se isso é rito do PAF. Eu não estou realmente seguro. Porque não há aí um crédito tributário. Inclusive. E nem é, por exemplo, no caso do Simples. A lei disse que o desenquadramento do Simples seguirá o rito do 70235. Está na lei. Aí, está na lei complementar 123. Quer dizer, desenquadramento do Simples, por força de lei, é rito do PAF. Mas nesse caso, eu tenho minhas dúvidas se é. Entretanto, contanto que a DRJ tenha decidido, eu vou decidir também. Eu acho que o ato que cassou a imunidade está correto, porque não cumpriu o requisito. Também acho. Também penso assim.
Ele teve algum auto de infração, alguma coisa, não? É só o cancelamento da imunidade. Já teve algum conflito de competência nesse processo, não? Nenhum, Sheila. Nenhum, né? Mas se não fosse nós, quem seria? Eu também fiquei pensando. Mas se não fosse nós, teria que seguir o rito da 9784, que é a lei geral do processo administrativo, e, portanto, a decisão deveria ser revista por quem a proferiu, ou então caberia recurso no prazo daquela lei para a autoridade hierarquicamente superior. É o que diz a 9784. Mas é outro rito, a gente não trabalha com isso aqui, a gente nem pode aplicar esse rito aqui. Eu tenho dúvidas, doutor Paulo, se realmente isso aí é PAF. A DRJ realmente decidiu. Já foi julgado, entendeu? Pela terceira sessão, em algum momento aí, entendeu? E aí? Que poderia ser relativo ao imposto de renda, né? Relativo a impostos. É porque se não for, isso é importante, viu? Porque se não for, né, nem conhecimento do recurso. Exatamente. É. O que eu Foi falei. isso que ele falou, de não conhecer. E aí, se for pelo 9474, que nem o doutor João está falando, aí tem que citar lá os dispositivos que menciona que a autoridade competente seria a autoridade e hierarquia superior, se eu não me engano, que nem falaste. Mas lá é na Receita, lá. Seria o delegado, eu acho. Nós temos, né, um procedimento para instar conflito de competência, não tem? Tem. É. Não, aqui não é conflito de competência. Não é, Desculpa. não. Aqui, porque não há uma disputa de quem é a competência aqui. Aqui a gente reconhecer se é a nossa competência ou não. Eu tenho a impressão que o doutor Paulo deve estar, a esse momento, consultando o nosso regimento. Estou consultando de novo, porque eu já passei uma vista e não achei. Eu também estou consultando. Eu procurei também. Nossa. Essa nossa, né? De hoje. Não, tá aqui. É competência sim. Está no artigo 7º. Desculpa, eu interrompi alguém? Não. O artigo 7º do anexo, acho que é o anexo 1. Deixa eu ver. Anexo 2 do nosso regimento, que trata das competências, diz: inclui-se na competência das seções os recursos interpostos em processos administrativos de compensação, ressarcimento, restituição, reembolso, bem como reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária. Aí. Então está resolvido. Parabéns, João. Aí. O que será de nós? São só 2 meses. Nem vou falar daqui a 2 meses. Vamos lá. Então, o 42 vai ser negar provimento ao recurso. Doutor João, como vota? Eu acompanho, mas deixa eu só fazer mais um destaque. O parágrafo 2º desse artigo que eu li, ele é claro que essa competência está incluída nas competências da segunda sessão. Então, não só a competência do CARF, como é da nossa sessão mesmo. Eu acompanho, parabéns aí pelo voto. Ou seja, não tem jeito. Doutor Wesley. Eu acompanho, cumprimento o doutor Maurício e o doutor João, que nos ajudou aqui, né? Doutor Kleber. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho, parabenizo os dois. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 42. 43 do Kleber. Sociedade Carit. É tudo beneficente agora, viu? Esse aqui é um processo complicado lá para quem vai executar. Isso aqui está voltando de uma diligência. Nós, em julho, nós decidimos uma diligência para que ele colocasse os SEBAS e os comprovantes de pagamento das GPS. Então, foi juntado os SEBAS, comprovação dos SEBAS, e foi juntado os comprovantes de pagamento. Inclusive,
a unidade preparadora fez uma tabela com todos, que de fato ele recolheu no período o valor referente à empresa. O que é que ele está pedindo aqui? Essa empresa, em 99, com a lei que dizia que ficava excluída, a lei 12.101, né? Fica excluída, deixa eu ver o que eu acho aqui. Quem não cumpria os artigos artigo 7º, fica cancelada a partir de 1º de abril de 99 toda e qualquer isenção concedida em caráter geral ou especial de contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o artigo 55 da Lei 8.212 de 1991, a sua nova redação ou com o artigo 4º dessa lei. Então, ele passou a recolher, ele recolheu os meses 4,99 até 8,99 como empresa normal, por conta disso que ele não detinha todos os... ele estava em desconformidade com o artigo 55 da lei. Aí veio a primeira decisão de inconstitucionalidade do artigo 55. Então, ele compensou esse período aqui, compensou todo esse período, e mais tarde ele descobriu que não tinha corrigido pela Selic os valores que ele compensou mês a mês. Então, ele recolheu 200 e tantos mil como empresa normal. Depois da decisão do judicial, a primeira decisão do Supremo, ele fez a compensação, não foi em nenhum momento, teve alguma ingerência da Receita, ele fez a compensação lá. Depois, vendo que não tinha feito a correção pela Selic, ele então está pedindo, nesse processo, ele estava pedindo a correção pela Selic das compensações que ele fez. Então, ele está pedindo isso, não é mais a questão dos valores principais, mas a correção da Selic do período. Então, ele fez esse pedido, a unidade preparadora negou o pedido, dizendo que a decisão não tinha sido transitada em julgado. A DRJ apresentou manifestação de inconformidade, a DRJ também negou com a mesma alegação de que ainda não tinha sido julgado pelo STF. Então, veio o julgamento do STF agora, ele comprovou que tem um certificado de entidade beneficente de assistência social no período. Diante de tudo isso, eu vou ler aqui o final do voto, que é o que eu decidi. Na análise de documentos apresentados nas folhas 149 e 153, as guias de recolhimento da Previdência Social, verifica-se que inclui os valores recolhidos da contribuição patronal. O contribuinte requer a restituição ou autorização para compensação de acréscimos legais decorrente da não aplicação da remuneração equivalente à taxa Selic nos pagamentos quanto da compensação realizada a partir de 12 de 99, relativamente ao indébito desse período aqui, 4,99 a 8,99. Portanto, deverá ser verificado se as compensações efetuadas na GFIP, nas competências de 11,99 a 5,2002, incluindo as competências 13,99, 13,2000 e 13,2001, correspondem às informadas no documento número 1 de folha 9, que é a planilha das compensações efetuadas pelo recorrente. Depois, aplicar a correção pela Selic aos valores recolhidos por competência a partir do mês subsequente ao pagamento e aos saldos remanescentes de cada compensação, e, ao final, verificar se assiste razão ao contribuinte quanto ao valor apresentado, correspondente unicamente à correção pela Selic de 231.528,37, decorrendo da não aplicação da mesma quanto da compensação, ou um valor menor que deverá ser compensado ou restituído. O exposto, eu voto para dar parcial provimento ao recurso, para que seja reconhecida a isenção das contribuições previdenciárias patronais na competência 4,99 a 8,99 e determinar que o pedido de restituição ou compensação seja analisado pela autoridade competente. Esse é o voto. Doutor Paulo pediu a palavra, depois doutor João. Microfone, Paulo. Sim, desculpe. Eu entendo que seja o caso de, mantido esse voto, seria o caso de resolução, entendeu?
porque para que a unidade se manifeste sobre essas questões que o Kleber colocou aqui, de, portanto, deverá ser verificado se as compensações efetuadas na GFIP, competências tais, e etc., entendeu? Porque a gente está remetendo para a unidade preparadora decidir efetivamente se ele tem direito à isenção ou não, entendeu? Isso tem que ser decidido por aqui. Eu acho que, prevalecendo o entendimento de que, de fato, ele tem um indébito, e havendo dúvida se esse indébito já foi compensado, a gente tem que sanar essa dúvida antes, entendeu? Esse aqui não voltou de uma diligência? O doutor Kleber tinha falado que tinha voltado? Voltou na diligência. Nós pedimos o SEBAS, pediu? o SEBAS, o período, os recolhimentos no período, né, a comprovação de se ele recolheu a parte patronal, está tudo aí, ele recolheu a parte patronal, e aí GFIPs do período. Porque eu coloquei toda aquela história para facilitar, porque na realidade o que ele está pedindo é só para corrigir, não é? É para a unidade preparadora entender, ele não está pedindo o principal que ele já compensou. A não ser que ele só declare aqui que ele era isento do período e ele verifique o crédito lá. Eu acho que é o caso. Doutor João. Doutor Kleber, só uma dúvida. O senhor checou se não tem uma decadência aí, não? Decadência não. Prescrição? Não, decadência mesmo. Não, isso não. Decadência de indébito? Tem não, porque nem foi citada no pedido original, nem citou-se no pedido original, a unidade nem falou em decadência, depois na manifestação de conformidade também não. Na realidade não tem, é tudo dentro dos 5 anos. Bom, e aí eu concordo com o Paulo. A gente acabaria, eu entendi seu voto, mas a gente acabaria por decidir condicional. Ao fim e ao cabo, a decisão, a gente está jogando nas costas da unidade preparadora a decisão. Porque se a gente decide, olha, verifique, analise as informações para ver se tem o indébito, e se tendo o indébito, faça a compensação, é uma decisão condicional, porque pode não ter o indébito. A gente vai só superar a questão da isenção aqui, pronto, só isso. Ele era isento no período. A questão é qual é o provimento que a gente vai dar? Porque ele foi indeferido exatamente por isso, porque não havia ainda decisão judicial. A gente não sabe se é provimento total, se é Estava transitado parcial. em julgado, né? Agora a decisão foi transitada em julgado, então a gente diz que... Mas é que tá, a gente não sabe se é total ou parcial. É parcial, porque a gente não está deferindo a restituição, ele está pedindo a restituição, né? Não está deferindo. Bom, então o senhor está votando apenas para a gente reconhecer a imunidade e que, a partir daí, uma vez reconhecida, cabe à unidade preparadora analisar o pedido de restituição. Isso, exatamente. Ele colocou aqui, ó, dá parcial provimento ao recurso para que seja reconhecida a isenção das contribuições patronais nas competências 4 de 99 a 8 de 99 e determinar que o pedido de restituição, compensação, seja analisado pela autoridade competente. Eu acho que isso é suficiente. Aí eles analisam lá. É porque a minha mania de que eu trabalhava nessa área de querer dizer que os caras iam fazer lá. Ele pediu uma restituição, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar ou negar. Se a gente não tem elementos para entender se pode dar ou negar, é baixar em resolução para alguém falar, entendeu? Não, mas nós estamos analisando uma manifestação de inconformidade. Exato, onde tem um pedido de restituição. A gente tem que ser conclusivo sobre esse pedido de restituição. A gente não está reconhecendo se ele tem direito à isenção ou não. Isso aí faz parte da análise do pedido de restituição, mas ele tem que ser analisado até o cabo dele, entendeu? Doutor Paulo, eu concordo em parte com o senhor. É porque eu não abri o despacho da manifestação de conformidade, mas se o fundamento da negativa da restituição dele foi o fato de ele não ser isento e ele judicialmente obteve esse provimento da isenção, acho que nos cabe apenas retirar o óbice para que a unidade preparadora, ela sim, prossiga com a análise do pedido. Porque, veja, se ela parou nessa preliminar, olha, não dá para analisar seu pedido porque o senhor sequer é imune. Exatamente. Então, ela não liquidou lá o pedido de restituição porque ela viu que a pessoa não era imune. Agora, se a gente estabelecer que ela de fato é imune,
prossegue o pedido, a análise do pedido, como deveria ter sido do começo. E aí eu tendo a concordar com o relator de excluir da lide a análise do pedido de restituição. A gente não tem sequer instrumentos para isso aqui. E apenas eliminar o óbice que a unidade que fez essa análise encontrou para concluir sobre o pedido. Retirado o óbice, a unidade termina a conclusão lá. É como a gente de vez em quando recebe aqui da Câmara Superior, a gente reconhece a decadência. Aí vai para a Câmara Superior e ela diz, olha, decadência não tem. Volta para a gente, então, decidir sobre as matérias do recurso. É a mesma coisa. Imunidade, nesse caso seria, imunidade tem. Volta a restituição para a autoridade decidir sobre a restituição, excluído o óbice. Verdade. Porque o despacho decisório, nesse caso, não terá se pronunciado sobre a matéria a restituir, sobre o indébito, sobre o valor do indébito. Porque antes de chegar a esse ponto, ela disse, olha, se você não é imune, eu não tenho sequer que analisar o seu indébito. O caso dos dois, da manifestação e do despacho decisório da unidade. Ele não fala sobre os valores, não, ele nem toca no assunto. Essa matéria teve uma divergência, uma vez a gente debateu no grupo de WhatsApp de alguns conselheiros, a gente estava debatendo um caso da primeira sessão. Eu me lembro que a conselheira Edeli, ela tinha a posição de que situações tais como essa daí deveria ser resolvida no âmbito contencioso. Nós já definimos aqui, a gente já fez vários votos em que, sobretudo de pedido de restituição e de compensação, onde se analisa qual teria sido o impedimento para conceder a restituição ou compensação. A gente elimina, se for o caso, eliminaria o impedimento, mas determinaria a continuidade da análise, removido o óbice. Eu já vi decisões dessas. A gente já decidiu várias vezes aqui na turma, parece vezes. mais prático, porque aí a unidade preparadora, eliminado o óbice da imunidade, ela pode chegar à conclusão que ele tem direito à restituição, e aí nem litígio haverá sobre a restituição. Ou então ela pode chegar à conclusão que ele não tem direito à restituição. Aí sim, vai se iniciar um contencioso sobre, agora não mais sobre imunidade, mas sobre o deferimento ou não daquela restituição. Sim. Certo. Certo, Paulo? Certo. Podemos votar? Nos termos que o doutor Kleber colocou? Dando parcial provimento para reconhecer a isenção e determinar que o pedido de restituição seja analisado pela autoridade competente. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, tem 43, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para que seja reconhecida a isenção das contribuições previdenciárias patronais nas competências de 4 de 99 a 8 de 99 e determinar que o pedido de restituição ou compensação seja analisado pela autoridade competente. Aí agora vamos para a doutora Letícia, 44, CMOS. Desculpa, agora que eu vi que eu não numerei meus votos, tá só pelo nome, eu vou ver se depois eu faço isso. É um caso simples, de contribuição previdenciária relacionada à parte da empresa, inclusive terceiros. Eu indiquei o relatório fiscal porque ele é bem esclarecedor em relação ao cotejo das apurações de GFIP, GPS, para se chegar a esse lançamento. Houve já o afastamento da decadência pela DRJ, e o nosso recurso, que nós vamos julgar, a única matéria que a recorrente trouxe foi que ela era enquadrada no Simples, no período fiscalizado, que é de 11 de 2002 a 10 de 2004. Também tem um ofício do Ministério Público Federal
solicitando que após o julgamento seja o parquet oficiado comunicando do resultado. Também consta uma informação de que teria requerido adesão ao parcelamento, mas que não teria apresentado desistência deste recurso. Consta essa informação que eu indiquei, embora não tenha desdobramento em relação a esse parcelamento no processo. Essa primeira parte, eu coloquei conheço do presente recurso, porquanto em tese preenche os requisitos de admissibilidade, eu já estou tirando, ele preenche os requisitos. É aquela questão que eu tinha discutido anteriormente, que o patrono da empresa já teria tido ciência do acórdão. No entanto, a intimação pessoal da recorrente e a interposição do recurso foi tempestiva. Então, eu só vou falar que eu conheço porque está preenchido mesmo. Bom, no mérito, sem razão a recorrente. Conforme narrada, a única tese da insurgência é de que estaria recorrente à data dos fatos geradores enquadrada no simples. O acórdão recorrido, as folhas 288, ele já fez essa diligência, demonstrando, inclusive, que em 13 de janeiro de 2009, verificou-se que a empresa foi excluída do SIMP, estava excluída desde o dia 31/12 de 2001. Eu, inclusive, recortei essa tela aí, né, que tem vários andamentos, depois tem uma exclusão posterior, mas com data retroativa. Então, com base no decidido pela DRJ, sem razão a tese da recorrente, eu estou incluindo agora para remeter o ofício ao Ministério Público, nos termos do solicitado, então eu voto por negar provimento ao recurso. A minha dúvida é se não seria o caso, a gente já até viu uma situação semelhante, acho que foi da Fernanda, ou de alguém aqui, que tinha uma informação que levava a concluir que poderia ter um parcelamento no nome do recorrente. Foi um voto meu. Teve o meu também, e que a gente mandou para diligência, mesmo eu achando que não precisava, vocês me insistiram. E ele voltou parcelado, né? Voltou, eu aprendi por minha teimosia. Eu constei isso no meu relatório. Estava parcelado, não estava, Fê? Tá, vocês me mostraram que eu não posso ser teimosa, porque eu tenho resistência com diligência, e voltou com parcelamento. Eu indiquei no meu relatório, eu fiz questão, porque tinha essa menção solta lá, e eu falei, opa, isso interfere, né? Mas o recorrente não falou nada, enfim, podemos mandar para diligência. Da Fernanda ele não falava nada, e só tinha lá a informação lá de um outro processo dizendo que ele tinha parcelado. Aí você levantou, João, enfim, alguém levantou assim, será que isso não está parcelado também? Eu falei, mas esse aqui não tem informação de parcelamento. Aí, salvo engano, o outro era até o principal, eu não lembro. Aí você falou, mas não faria sentido ele parcelar só um. Aí eu falei, bom, eu negaria provimento, eu não colocaria em diligência. Mas aí todo mundo entendeu que era melhor colocar em diligência, eu coloquei e retornou a informação de que está parcelado. Ou seja... Eu fico na dúvida se não a informação era o caso. Está aí nas folhas 370, até que eu indiquei. O que está informado lá é que houve o requerimento, entretanto, não apresentou desistência expressa do recurso administrativo, conforme determina tal. É o que consta que eu quis indicar, porque realmente é uma situação que eu não tenho segurança, assim, mas eu sou super favorável à diligência. É porque às vezes a pessoa entende que ele está parcelando lá, o recurso não vai seguir, né? Às vezes acontece. O cara acha que parcelou, acabou, resolveu o problema, né? Quando, na verdade, ele imagina que não, às vezes não sabia, às vezes essas empresinhas do Simples, né? Pequena, às vezes não sabe que tem que entrar com pedido de desistência, né? Acha que está resolvido parcelando. Aí por isso que eu fico com receio, se não seria prudente a gente, nesse caso aí, eu não estou conseguindo abrir o documento ainda, não estou vendo. Mas é isso que eu indiquei aí, eu quis indicar a realidade aí no relatório. Sim. É essa nota aí de folha 370. Então, vamos
Vamos votar pela diligência. Eu acho que seria o caso. 370, né? Seria o caso para verificar se os créditos referentes a presente processo foram parcelados ou recolhidos. Doutora Letícia, dê uma olhada aí. Eu mandei agora aí no nosso grupo, para a senhora ver um voto que eu fiz há 2 meses, eu acho. Tratando de uma matéria muito parecida. Também é uma resolução de diligência. Como é que está a conclusão? A conclusão da ata? Deixa eu ver, peraí. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora A. Informe se houve pedido de parcelamento, ainda que no âmbito da PGFN, que era uma indicação que estava no processo, dos débitos resultantes do julgamento de primeira instância administrativa, inclusive em relação aos que foram transferidos para o processo tal. B. Caso tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a data e extensão do pedido. E C. Após, havendo novas informações trazidas aos autos, dê ciência ao contribuinte para querendo sobre elas se manifestar no prazo de 30 dias. Ficou bom esse. Isso tem que adaptar aí, né? Porque tem que adaptar, porque esse aqui fala da situação dos autos que Qual mês foi esse? Foi no mês passado, 4 de novembro. Vou pegar. Resolução 871. Resolução 2301-000-871. Tá, vou pegar aqui. Porque também era uma situação assim, doutora Fernanda. Ele não falou no recurso de parcelamento. Mas lendo o processo, em algum momento surgiu uma informação da PGFN, porque esse processo, se não me engano, é um processo que tinha ido para a PGFN, mesmo com recurso, e eles não escreveram em dívida ativa mesmo assim, tiveram que cancelar a dívida ativa. Aí, no cancelamento, o procurador, quando cancelou a inscrição em dívida ativa, mandou revogar o parcelamento e devolver o processo para a Receita. Uai, se tinha parcelamento, ainda que na PGFN, tinha desistência do litígio, porque é uma condição do parcelamento. Presumo que tenha havido parcelamento e, portanto, a desistência, que não precisa ser expresso, viu, doutora Letícia? A mera assunção do parcelamento já basta o requerimento, ele pode ter até o parcelamento indeferido, o que, na verdade, implica a renúncia do litígio é o pedido de parcelamento. Então, pode até não ser concedido por algum motivo, embora não seja comum, mas poderia. Aí, por conta desse ampassant que tinha no processo, a gente baixou em diligência. Acho que é isso mesmo. Então, vamos encaminhar para a diligência? Pode ser, doutora? Com certeza. Tá. Então, doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Marcelo. Virou Marcelo. Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora, aí eu botei A, informe se houve pedido de parcelamento dos débitos resultantes do julgamento de primeira instância administrativa. B, deixa eu ver. Caso tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a data e extensão do pedido. E C, após havendo novas informações trazidas aos autos, dê ciência ao contribuinte para querendo sobre ela se manifestar no prazo de 30 dias. É isso? Acho que agora aqui ficou... Eu tirei aquela parte da procuradoria. Então é isso. Esse foi o item 44. 45 do Dr. João. Fundação de Apoio, Desenho, não sei o quê, Desenvolvimento. Microfone. Contribuição previdenciária com sectários incidentes sobre remuneração dos empregados e contribuintes individuais, relativo ao período de 2002, o ano de 2002. Foi apresentada a defesa, que foi considerada improcedente.
Aí veio o recurso voluntário e se alegou que, seguindo a orientação da autoridade lançadora, a recorrente corrigiu sua contabilidade, portanto, o julgamento da impugnação deveria ser... Ah, eu lembrei desse caso. O julgamento dessa impugnação deveria ter sido realizado pela mesma autoridade que fez o lançamento, porque ela já conhecia os fatos. Que o valor informado pela autoridade lançadora, de 9.200.000, isso é base de cálculo, não é o tributo, não, estaria incorreto, pois o valor correto seria 6 milhões e pouco. Registre-se que o recurso voluntário teve, inicialmente, o seu segmento negado por falta de depósito recursal, circunstância superada por decisão judicial que determinou o processamento do apelo, ainda que sem o depósito. Em correspondência datada de 6 de 2009, o recorrente apresentou novos documentos que foram juntados ao processo número tal, outro processo, portanto, que está pensado a estes autos. Segundo o recorrente, a juntada extemporânea teria por finalidade corroborar os documentos já anexados ao recurso voluntário em 18 de 4 de 2007, sem aduzir novas razões. É o relatório. Quanto aos documentos adicionados após 2 anos de vencido o prazo recursal, entendo que podem, excepcionalmente, ser admitidos. Isso porque, neste caso, o recurso voluntário, que foi apresentado em 2007, não foi oportunamente apreciado por ter sido considerado deserto, porquanto não estava acompanhado do depósito recursal. Ocorre que, diante da decisão judicial que determinou o segmento do recurso, que foi recebida pela Procuradoria em 6 de 2009, que está nas folhas 290 do processo tal, que é o processo em que se juntou os documentos intempestivos, entendo razoável que o recorrente, após esses fatos, tenha juntado novos documentos, os quais, em princípio, não inovam em relação à lide. Assim, diante das circunstâncias, conheço os documentos juntados ao processo número tal e os admito como parte do recurso voluntário. O recorrente alegou que a análise da impugnação e dos seus anexos deveria ter sido feita pelo auditor fiscal que efetuou o lançamento. Isso porque ele estaria, em tese, mais a par dos fatos. Ocorre que a portaria MPS 520, obrigado, doutora Sheila, que disciplinava o contencioso no âmbito do INSS, estabelecia que a autoridade que tivesse participado da constituição do crédito tributário estaria impedida de participar do julgamento do contencioso correspondente. Eu cito aí o artigo. A autoridade julgadora, a qual apreciou a impugnação e concluiu, em síntese, que os documentos apresentados, constituídos de planilha e demonstrações contábeis, não seriam hábeis para afastar o lançamento, que levou em consideração a contabilidade do contribuinte, suas folhas de pagamento, GFIP e GPS. Inicialmente, destaco que a impugnação não atendeu ao que constava do inciso 3º, artigo 9º da portaria 520 do MPS, pois não apontou, aspas, motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas, fecha aspas, necessários a afastar o lançamento. O contribuinte se limitou a apresentar documentos, está nas folhas tais, acompanhados de uma singela correspondência com o seguinte teor. Isso aqui é a impugnação, que eu cito aí, esse parágrafo. Ele junta os documentos e pede para ser reanalisado. Ainda assim, o documento foi recebido como impugnação. Eu não teria recebido, mas foi recebido como impugnação e apreciado pela competente autoridade julgadora, que assim se pronunciou. Na planilha notificada argui que os valores dos salários foram informados incorretamente ao INSS, contudo, uma simples planilha não é suficiente para sustentar a arguição. Planilhas, no mundo informatizado em que vivemos, podem ser confeccionadas por qualquer pessoa, a qualquer tempo, e nela podem ser incluídas quaisquer informações. O lançamento fiscal, por sua vez, se baseou na contabilidade do notificado, e para fragilizá-lo, deveria ser provado que houve correções ao se efetuar o lançamento contábil, ou que os valores apurados pelo auditor notificante não condizem com os constantes da contabilidade. Os lançamentos contábeis obedecem a determinadas formalidades extrínsecas e intrínsecas que lhe garantem confiabilidade. A fim de alterá-los, deve o lançador demonstrar, através de documentos que
o embasaram, como, por exemplo, folhas de pagamento, que foi o caso, ou, de outro modo inequívoco, as incorreções ocorridas e o que as motivou. Fecha aspas. O recorrente, pois, alegou que fornecer à autoridade lançadora informações equivocadas, a maior, e, para comprovar o erro, apresentou uma planilha, está na folha 197, e demonstrações contábeis e uma ficha de livro-razão. A autoridade lançadora consignou no relatório fiscal, eu vou mudar aqui, não é uma ficha, fichas do livro-razão. A autoridade lançadora consignou no relatório fiscal que se baseou em vários documentos, está aí citado o trecho do relatório fiscal, entre eles, folha de pagamento, recibos de férias, 13º salário, recibos de autônomos, que prestaram serviço a essa fundação, GFIP, GPS. Observa-se que a autoridade lançadora, para chegar às bases de cálculo, auditou folhas de pagamento, recibos de férias, 13º, recibos de pagamento autônomos, além de analisar os registros contábeis. Ora, para afastar o lançamento, não bastaria que o recorrente apresentasse somente a contabilidade corrigida, modificada, mas essencialmente seria necessário trazer aos autos os documentos de suporte desses registros contábeis. A maior parte das diferenças alegadas pelo recorrente reside no pagamento a empregados. Ora, nesse caso, seria fundamental apresentar as folhas de pagamento, folhas e comprovantes de pagamento, que foram os documentos utilizados na auditoria fiscal, e fazer prova de que aquelas folhas de pagamento consideradas no lançamento estariam erradas. Ocorre que, como bem asseverou a decisão recorrida, os documentos apresentados pelo recorrente, que se limitam a uma planilha e registros contábeis, não são hábeis para afastar o lançamento porque estão desacompanhados da respectiva documentação de suporte. Assim, não vejo como reparar o acordo recorrido. Voto por negar provimento. Ela juntou a contabilidade, mas o que eu estou dizendo é, a contabilidade, neste caso, não basta. Teria que provar que, por exemplo, a folha de pagamento que o fiscal utilizou estava errada, que o empregado recebeu ou o autônomo recebeu não era aquele. Então, aqui os recibos, comprovando que o valor é outro, por exemplo. Que são os documentos em que se fundamentaria essa correção da contabilidade que ela apresentou aqui. E isso não está nos autos. Okay. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley. Eu acompanho. Dr. Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Dr. Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Dr. Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo, item 45, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse ISE do Paulo... São dois, né? 46 São e dois. 47. Embargo 46 e 47. Embargo de declaração, né? E assim, o voto vai ser o mesmo. Então, são dois lançamentos, né? Vou no primeiro voto. Então, traço de embargos opostos pela Fazenda Nacional em face do acordo tal. E eu transcrevo a emenda. Em suma, a embargante alega que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre fundamento relevante da decisão recorrida, qual seja a inaplicabilidade do regime de substituição prevista na lei número tal às contribuições lançadas nos autos de infração. E a multa correlata, mesmo em se tratando de atividade call center. Bom, admitidos o embargo, passo a análise do mérito. Por oportuno, registro que a lei de devolvida a esse colegiado restringe-se ao fato gerador das contribuições previdenciárias exigidas e da multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, posto que não houve embargos opostos contra a decisão acerca da responsabilidade solidária. Embora a decisão de primeira instância tenha discorrido sobre diversos aspectos da impugnação oposta pelo sujeito passivo acerca da sua inclusão nas atividades de call center, assentou ab initio a sua improcedência nos seguintes termos. E o que diz a decisão? Registre-se inicialmente que as contribuições destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios considerando geral, né?
decorrentes dos riscos ambientais, tal, não estão abrangidas no regime de substituição tributária preconizado pela lei tal. Haja vista que somente são substituídas as contribuições previdenciárias patronais, de que tratam os incisos tais e tais do caput do artigo 22 da lei tal. Assim, exercendo ou não a atividade enquadrada na lei tal, são devidas as contribuições em comento. Entretanto, como já analisado no processo relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais incidentes, pagamentos de remunerações asseguradas, não é demais fazer constar desse voto as conclusões a respeito da matéria. Aí a decisão recorrida falou muito sobre a inclusão ou não da atividade do recorrente no regime de call center. O referido fundamento não foi objeto de análise no acordo embargado, que limitou-se a decidir acerca da inclusão do sujeito passivo na atividade call center, segundo jurisprudência vinculante do STF, presente depois a omissão. Assim, considerando os fundamentos da decisão recorrida, transcritos acima, que acolhe e adota como razões de decidir e que afastam o regime de substituição tributária invocado pelo sujeito passivo no que diz respeito à infração tal, não oferecida a tributação e a multa correlata à infração tal, manifesto pela reforma do acordo embargado, consignando a improcedência do recurso voluntário. Então, eu voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar do vício apontado, reratificar o acordo tal e alterar o decísio para negar provimento ao recurso voluntário. De fato, tanto a decisão como o relatório fiscal falaram muito sobre essa questão aí de call center, mas falaram também sobre não ser enquadrável a substituição tributária para esses efeitos aqui. Então, eu estou acolhendo os fundamentos. Isso aí vale para os dois, entendeu? Nesse processo aí que eu tenho a Giralt e contribuições correlatas, no outro processo tratou da... Deixa eu ver. Contribuição previdenciária sobre receita bruta. Paulo, eu não... Você esqueceu de botar o voto na pasta T. Sério, os dois, sério. Cola aí para mim, para poder copiar a conclusão. Olha, se isso acontece até com o Paulo, então eu acho que é humanamente possível. Não, isso tudo é possível. Então eu estou mais aliviado aqui. Eu estou longe de ser perfeito. Aqui na pasta só está aparecendo O senhor não é perfeito, 7,89. mas também não está longe não, doutor Paulo. Pronto, colei lá os processos. Deixa eu entrar aqui de novo. Quer dizer, tá colando, né? Deve levar um tempinho. Apareceu o 47 aqui já. Tanto não está longe que ele renasce, né, João? Sim. Eu não, Então é isso. Alguém tem algum questionamento? Só estou abrindo aqui porque eu quero copiar a conclusão aqui. Doutor João, então, como vota? Acompanho. Meu computador demorado para abrir. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Acolher os embargos com efeitos infringentes para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão tal, da data tal e alterar-lhe o decisão para negar provimento ao recurso. A gente está mudando a decisão, né? Mudando a decisão. Vou copiar do outro, tá certinho o número da corda no outro? Eu viro e mexe e boto esses números errados. Eu acredito que esteja. Deixa eu abrir de novo aqui.
O Wesley é a metralhadora dele. Às vezes eu esqueço. Hoje eu até deixei fechado. Inclusive, Eu acho que está Vê certo que cada um fala de um acórdão diferente, entendeu? Com a numeração então tá. diferente. Então, provavelmente. Esse aqui tá batendo com 3, 2. Tá invertido aqui. Não, eu que coloquei errado. Eu abri o 47 no lugar do 46. O 46, é porque tem um 48, né? Eu abri a J. Vou pegar o 46 aqui, então. O 48 aí é a JBS. Pois é, o 46 não veio. Não? Não, veio 47, 48 e 59. Mas é a data dos dois é a mesma? Aqui, 47, 48, 46 não veio. Vai mudar o número do acórdão no outro que vai ser 325, e a data deve ser a mesma, né? A data é a mesma. Desde agosto de 2019. É que um é 325 e o outro é 327. Acho que vai ser só isso a diferença, né? Só isso. Tá. Então, o 46. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, e ratificar o acordo 2301-006-325, de 6 de agosto de 2019, e alterar-lhe o decisão para negar provimento ao recurso voluntário. 47. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acordo 2301-006-327, de 6 de agosto de 2019, e alterar-lhe o decisão para negar provimento ao recurso voluntário. É isso. Acho que já são 6 horas, né? O apoio, acho que está pedindo para encerrar. Ok. Eu vou interromper a gravação. Gravação interrompida, presidente. Obrigada, Val. A senhora vai continuar